Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal de Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês, hoje para comentar as questões de penal e processo penal da prova de analista judiciário, área judiciária do TRF da Terceira Região. A prova teve um bom nível, algumas questões mais tranquilas, outras um pouquinho mais complicadas, ou que demandavam algum conhecimento um pouco mais pontual, mas nada fora do normal. Eu só não vou comentar as questões 45, 46 da prova tipo 1, né? Que são questões de legislação penal especial que ficaram a cargo do professor Paulo Guimarães e do professor Marcos Girão, perfeito? Mas a parte de penal e processo penal, tirando essas duas, né? O restante eu vou comentar aqui com vocês agora nesse vídeo. Vamos então adiante? Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. Quem não segue ainda, siga lá no Instagram, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá. Considere as seguintes situações hipotéticas dos crimes de furto e roubo. Bom, vamos lá. 1. Paulo, durante o período noturno, ingressou no quarto de seu pai, João, de 70 anos de idade, e subtraiu a quantia de R$3.000 em dinheiro que estava ocultada no guarda-roupa. A questão pede o seguinte, olha, pede em quais casos o MP poderá ajuizar ação penal pública incondicionada, tá? Veja, no caso do Paulo, pode? Pode. Crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, mas era contra o próprio pai, não tem ali a causa pessoal de isenção de pena? Não, porque a vítima era idosa, né? Então não tem essa causa pessoal de isenção de pena, ele vai responder, e é ação penal pública incondicionada, sim senhor. Portanto, a 1 é verdadeira. Vamos lá. 2. Mariano, policial militar, apontou a arma de fogo para a esposa Rita, com quem é regularmente casado e convive na mesma residência, e subtraiu diversas joias em ouro pertencentes a ela, fugindo em seguida. Ah, professor, é crime praticado contra ascendente, artigo 181.2. Tem isenção de pena, não tem? Não, porque crime com violência ou grave ameaça à pessoa, artigo 183, inciso 1. Então ele vai responder também, e é ação penal pública incondicionada. 3. Os irmãos Michael e Josué estavam em uma festa em São Paulo que acontecia em casa noturna. No curso da festa, Michael saiu da casa noturna e furtou o veículo do irmão Josué, entregando para um comparsa, né? Veja, aqui eu tenho um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa, praticado contra irmão. Nesse caso, não há isenção de pena, mas somente se procede mediante representação. Então não é ação penal pública incondicionada, artigo 182, inciso 2. É ação penal pública condicionada à representação. 4. Davi, em comparsaria com Felício, praticou um furto noturno, mediante arrombamento, contra o estabelecimento comercial de propriedade de Rodolfo, filho de Davi. No caso, descendente, portanto, do Davi, né? Bom, se ele é filho do Davi, ó, filho legítimo de Davi, significa o seguinte, que o Davi praticou o furto contra seu filho, não foi? Então, pro Davi, tem isenção de pena, né? Afinal de contas, é crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa, praticado contra a pessoa não idosa, e é, no caso, um descendente. Então, artigo 181.2, o Davi, portanto, é isento de pena. O Davi não responde. Mas o Felício é o estranho que participa do crime. Aquele que participa do crime e não tem, neste caso, a relação de parentesco com a vítima. Então, o Felício vai responder e é ação penal pública incondicionada. Artigo 183, inciso 2º. Então, para Paulo, Mariano, Felício mais quem? Só para os 3, né? Porque o Josué não. No caso do Josué, quem foi? Foi o Josué? Não. O Michael, né? O Michael é ação penal pública condicionada. Ó, o Michael é condicionada, o Davi não responde, porque é isenção de pena, e o Paulo, Mariano e Felício é ação penal pública incondicionada. Aqui fala,
O MP poderá ajuizar ação penal pública incondicionada e postular a aplicação das penas previstas contra Mariano, já adiantou. Mariano, ok, mas quem? Paulo e Felício. Letra D, portanto, é a alternativa correta. 48. Miguel e Mauro viajaram para Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e lá atravessaram a Ponte Internacional da Amizade para ingresso no Paraguai, onde compraram um carregamento de 100 mil pacotes de cigarros para revender no Brasil. E precisavam retornar ao território nacional com a mercadoria, mas não possuíam autorização para importação. Contrabando, né? Você importa ou exporta mercadoria proibida ou que dependa de autorização que você não possui, é contrabando, né? Artigo 334-A do nosso Código Penal, no caso aqui, 334-A, parágrafo 1º, inciso 2º, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização do órgão público competente, e eles não tinham essa autorização. É contrabando e não descaminho. Então você corta aqui, ó, a letra A, a letra B, a letra D. Sobrou só a letra C e a letra E, né? Contrabando tem pena de 2 a 5 anos de reclusão? Tem, né? Beleza, vamos adiante. Para tanto, Miguel, que é piloto de aeronave, e Mauro alugaram um avião e realizaram o transporte aéreo da mercadoria do Paraguai para uma fazenda no Paraná. Então, esse contrabando foi praticado mediante transporte aéreo, não foi? Foi. Nesse caso, então, a pena aplica-se em dobro, pois é praticado mediante transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Quase sempre vai ser, né? A menos que seja terrestre, vai ser. Então, neste caso específico, é 2 a 5 anos com pena em dobro. Parágrafo 3º do 334-A. Então, não é aumento de 1/3 a metade. É em dobro, tá? Pena aplicada em dobro. Portanto, a letra E é a alternativa correta aqui. Vamos lá. 49. Mariana e Paula, sócias proprietárias da empresa X, estão respondendo a processo criminal pelo crime de apropriação indébita previdenciária, pois deixaram de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal. No curso do processo, entendendo que estavam presentes todos os requisitos previstos no CP, o magistrado competente concedeu o perdão judicial e julgou extintas as punibilidades de Mariana e Paula. Pessoal, se o juízo julga extinta a punibilidade, a gente falou isso inclusive na revisão de véspera, artigo 581, inciso 8º. O que significa isso? Cabe o reze no prazo de 5 dias. Então eu corto a apelação, corto a B, a D, a E, sobrou reze. Qual o prazo? 10 dias? Não, o prazo do reze é um prazo de 5 miseráveis dias. Portanto, a letra C é a alternativa correta, tá certo, portanto, o gabarito da banca. Sobre o procedimento sumaríssimo, previsto para o julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais federais criminais, na esteira das leis 10.259 e 9.099, julgue os itens. Vamos lá. Essa questão aqui, em que a FCC cobrou um dispositivo que é o 82, parágrafo 5º, é um dispositivo meio besta, uma coisa que não tem... É uma bobeira cobrar isso, não tem nada de muito relevante nesse dispositivo aqui para você cobrar, exigir isso numa prova de analista. Mas cobrou uma questão meramente procedimental no que tange ao recurso de apelação no juizado, mas cobrou, não tem problema nenhum, vamos lá responder aqui. A. Interposto recurso de apelação pela parte, se essa for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Não está certo, né? É o artigo 82, parágrafo 5º da lei 9.099. É um tópico meio besta assim, né? Muita coisa mais legal para cobrar, mas cobraram isso. É verdadeira, portanto. B. Caberá agravo de instrumento no prazo de 10 dias, contra a decisão que rejeitar a denúncia. Errado, como a gente viu no nosso curso, né? Cabe aqui o recurso de apelação contra a decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, artigo 82. C. Os embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória proferidos suspendem o prazo para interposição de recurso. Errado. Os embargos de declaração, eles não suspendem o prazo. Os embargos de declaração, eles fazem o quê? Eles interrompem o prazo, tá? Artigo 83, parágrafo 2º. Então, é falsa. D. O recurso de apelação será interposto no prazo de 15 dias. Errado, é no prazo de 10 dias, né? Aqui no juizado é 10 dias, portanto é falsa, né? Artigo 82, parágrafo 1º. Letra E. Nenhum ato será adiado, sendo vedada a condução coercitiva e testemunha rolada. Errado. Não há que se falar em vedação à condução coercitiva, é perfeitamente possível a condução coercitiva de testemunha faltosa. Portanto, a letra A é a única verdadeira. 5.1. Tácito é empresário residente na cidade de Campo Grande. Durante uma fiscalização realizada em sua empresa por um auditor fiscal da Receita Federal,
no mês de novembro de 2018, ofereceu ao referido funcionário a quantia de R$20 mil para que sua empresa não fosse atuada após a constatação de sonegação tributária, cometendo, portanto, o crime de corrupção ativa, do artigo 333. Tá certo. Ele cometeu mesmo corrupção ativa e é um crime federal, porque foi contra um interesse da União. Afinal de contas, foi uma corrupção ativa praticada tentando corromper um servidor federal na função, né? No curso de investigações, Tácito foi eleito no último pleito para senador da República. Opa! Foro privilegiado no STF, né? Maravilha. Mas o que a gente falou na nosso curso o tempo inteiro, né? Que o foro privilegiado, de acordo com o STF, quando o julgamento da ação penal 937, hoje ele se restringe para os crimes praticados durante o exercício da função pública e que tenham relação com a função. Aqui é um crime praticado antes do exercício da função e, claro, não tinha relação com as funções públicas que ele virá exercer como senador. Então aqui não tem foro privilegiado para ele, porque não foi praticado durante a função e não tem relação, claro, com as funções exercidas como senador. Então, apesar de ter foro no STF, nesse caso não vai ser do STF, vai ser julgado na Justiça de Primeira Instância. Então, nesse caso aqui, a denúncia será oferecida e competente será uma das varas federais de Campo Grande. B, portanto, é correta. Não tem foro privilegiado, tá? Professor, não é justiça estadual? Não, não é a estadual, porque é um crime federal, artigo 109, inciso 4º, da Constituição, já que praticado em detrimento de bens, serviço e interesse, no caso, serviço e interesse da União Federal, já que é contra um auditor fiscal da Receita Federal. Portanto, a B é a alternativa correta. O MPF, por intermédio dos procuradores da República Manuel Joaquim, ajuizou a ação penal contra Ricardo, Rodrigo e Pedro, donos de uma empreiteira com sede na cidade de São Paulo, pelos crimes de tráfico de influência, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A denúncia foi distribuída para uma das varas da SJF de São Paulo, com competência criminal, e recebida pelo magistrado competente. No curso da ação penal, os advogados de Ricardo, Rodrigo e Pedro apresentaram exceção de suspeição dos procuradores da República Manuel Joaquim, ou seja, exceção de suspeição dos membros do MP. Nesse caso, resposta, pessoal, é o artigo 104 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 104 do Código de Processo Penal? Diz basicamente o seguinte: o artigo 104. Se for arguída suspeição de membro do MP, o juiz, depois de ouvir o membro do MP, sem possibilidade de recurso, ele vai decidir, podendo antes admitir a produção de provas em 3 dias. Então, o gabarito é a letra D. Ele vai, depois de ouvir o membro do MP, decidir sem possibilidade de recurso, podendo admitir a produção de prova no prazo de 3 dias. Letra D, portanto, é a alternativa correta, artigo 104 do Código de Processo Penal. Meus caros, muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixo mais uma vez aqui o meu Instagram. Lembrando, quem não segue ainda, siga lá no Instagram, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Mais uma vez, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Agradeço demais pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.